Bom, eu queria já iniciar falando com vocês sobre os materiais que nós trouxemos. Como discípulo do amado Haroldo, a gente sempre anda com livros, né? Vocês conhecem bem o Haroldo. Aqui tem o último livro que ele escreveu, Preparar o Caminho. Então, como preparar o caminho? São 5 livretos que ele lançou esse último ano. E eu tenho uma promoção especial ali para quem comprar os 5 livretos, tá? Vocês também conhecem o Jamin Nobre, não conhecem? Então, Jamin Nobre lançou um livro, Conceitos a respeito do discipulado. Então fica aqui uma dica também para quem quiser meditar e entender mais sobre a visão de discipulado. E aqui fica uma dica, né? O Jamin faz algumas reflexões aqui sobre a importância do discipulado. Se nós vamos evangelizar, se nós vamos trazer pessoas para o reino, elas precisam ser discipuladas. E ele mostra aqui que nós fazemos discípulos de Jesus e não de pessoas. Então, eu não vou ter meus discípulos, né? Mas farei discípulos de Jesus. Então ele traça aqui uma visão sobre esse assunto. E falando sobre mesa, falando sobre evangelismo, eu tenho aqui o livro da Rosário Butterfield, o Evangelho e as Chaves de Casa. Não sei quantos de vocês já ouviram falar na Rosário. A Rosário Butterfield, ela foi líder do movimento LGBTQ nos Estados Unidos durante alguns anos. Ela teve um casamento homoafetivo e ela conheceu Jesus na mesa da casa de um irmão, porque ela, como líder do movimento LGBT, ela fez um comentário contra um movimento de homens muito famoso nos Estados Unidos, e ela recebeu muitas críticas. E olhando aqueles milhares de críticas que ela recebeu, ela viu que tinha uma ali que tratou ela com muito respeito. E ela pensou: eu vou escrever contra os cristãos, mas como que eu posso escrever contra os cristãos se eu não pesquisar, se eu não entender quem são os cristãos? Rosário é uma socióloga, uma doutora em sociologia, professora universitária, e ela foi atrás, conhecendo esse irmão, conhecendo esse pastor, ao receber a Rosária na sua casa, levou a Rosária para onde? Para a mesa, onde ali ela começou a ver a prática do cristianismo na casa daquele irmão. Então foi onde ela conheceu Jesus. Depois de 2 anos, ela viu que não conseguia mais parar de frequentar a mesa da casa daquele pastor, e viu que não conseguia mais manter a vida que ela estava levando antes. Então a Rosária conta aqui nesse livro a sua experiência ao redor da mesa. Então, praticando uma hospitalidade radicalmente simples em um mundo pós-cristão. E aqui também eu tenho os pensamentos secretos de uma convertida improvável, que também é da Rosária. Fica aí uma dica para vocês. Eu ministrei uma palavra na nossa última conferência do Ticum Brasil, falando sobre 3 assuntos. E o primeiro assunto que eu trato nessa ministração é sobre mudança de cultura. E nós carregamos muitos hábitos, nós carregamos muitas coisas, nós cultivamos muitas coisas ao longo da nossa vida. E à medida em que nós vamos cultivando, à medida em que nós vamos colecionando, adquirindo, somando, nós vamos formando uma cultura. E aí nós acabamos por, muitas vezes, adquirir um estilo de vida, uma maneira, uma forma de agir que às vezes não nos leva àquele alvo que nós gostaríamos de atingir. Então, nós estamos caminhando para o fim, nós estamos cada vez mais próximos da segunda vinda de Jesus. Eu acredito que nós estamos perplexos diante de tantas coisas que estão acontecendo na humanidade,
nesses últimos anos, eu acho que houve um acelerar, né, do homem iníquo, houve um acelerar das trevas sobre a terra, mas nós também temos uma grande promessa do Senhor, que a glória do Senhor vai encher toda a terra, o Espírito do Senhor vai ser derramado sobre toda a carne. Então, existe uma explicação na palavra de Deus, existe uma mensagem na palavra de Deus falando sobre o crescimento da iniquidade, mas também existe uma palavra de esperança, né? Tem de bom ânimo, né? Porque eu venci o mundo, né? Como nós acabamos de ouvir aqui no resumo. Então, haverá também um grande derramamento do Espírito Santo. Então, nós estamos a passos largos desse tempo do fim. Então, para isso, nós precisamos pensar sobre a forma que nós estamos construindo, a maneira que nós estamos fazendo igreja, a maneira que nós estamos vivendo igreja. Então, isso vai, logicamente, de encontro à nossa cultura. Então, quando Jesus esteve na terra, ele não saiu combatendo o judaísmo. Jesus, quando esteve na terra, ele chamou 12 homens, e ele começou a andar com esses 12 homens, e com esses 12 homens ele estabeleceu um novo estilo de vida. Com esses 12 homens ele estabeleceu uma nova cultura. Com esses 12 homens ele estabeleceu uma nova maneira de enxergar as pessoas. Com esses 12 homens ele começou a praticar a mensagem do reino de uma outra forma, que não era exatamente aquilo que estava sendo vivido até então em Israel. Jesus não ficou preocupado em combater os 630 novos pontos do judaísmo. Jesus, ele se ateve em ministrar a visão do céu na terra. Jesus se ateve em praticar qual era a visão de Deus sobre o outro, qual era a visão de Deus sobre o órfão, a viúva, o necessitado, o pobre, a visão de Deus sobre justiça. Então, quando nós falamos sobre essa mudança de cultura, nós precisaremos pensar num núcleo de transição. Algumas pessoas hoje chamam isso de núcleo criativo. No passado nós ouvíamos falar sobre o núcleo duro, ou seja, nós precisamos saber quais são as pessoas com as quais nós vamos ombrear para trabalhar a mudança de cultura. Por quê? Porque mudança de cultura não se faz no púlpito. Mudança de cultura não se faz com papel e caneta e uma lousa. Mudança de cultura, nós precisamos pensar na forma em que Jesus atuou. Como que Jesus trabalhou numa mudança de cultura que afetou o mundo da época e nos afeta até hoje. Jesus trabalhou ao redor da mesa. Jesus chamou 12 homens para a mesa. Aí agora eu vou abrir aqui um merchan. Fica aqui uma dica. Eu tenho uma mensagem, está no YouTube, está lá na unidade missionária cristã, as dinâmicas da mesa. As dinâmicas da mesa. E eu vou falar sobre as várias mesas onde Jesus esteve. O que acontece na mesa? As mesas que nós temos no Velho Testamento. Então fica aqui uma proposta para vocês estarem aprofundando mais nesse assunto. Então nós precisamos ter esse núcleo de transição quando nós falamos sobre mudança de cultura. Nós precisamos chamar as pessoas que estão crendo como nós, assim como aqueles espias que foram enviados para olhar a terra prometida. Eles foram ver a terra prometida, mas quando eles viram a terra prometida, eles não creram que aquilo era para eles. Então, quando nós falamos sobre esse núcleo de transição, nós precisamos saber quais são as pessoas que
que creem naquilo que nós estamos crendo. Nós precisamos saber quais são as pessoas que estão vendo o que nós estamos vendo. Então é fundamental, né, que nós creamos, né? Então, quando nós vimos o caso lá de Gideão, por exemplo, né? Gideão foi desafiado por Deus a se levantar como um líder em Israel. O que Gideão estava vendo? Nada. Mas o que Gideão passou a fazer? Gideão creu. Gideão creu na voz que ele ouviu. Então Gideão creu e começou a andar porque ele cria. E porque ele cria na voz, ele obedeceu a voz. Então, quando Gideão viu, ele já estava crendo. Então Gideão se tornou um líder, um juiz em Israel, primeiro porque ele creu. Então o núcleo de transição precisam ser de pessoas que creem. Jesus, quando ele encontra Marta, Jesus fala o que para Marta, diante do desespero de Marta? Marta, se creres, verás a glória de Deus. Então, para ver, precisa crer. Se a pessoa não crê naquilo que nós estamos propondo, se a pessoa não crê naquilo que nós estamos entregando como visão, ela não vai ver. Ela não vai ver. Então Jesus falou para Marta: Marta, se creres, verás a glória de Deus. Quando Jesus encontra com Nicodemos, e Nicodemos faz uma série de perguntas para Jesus, Jesus fala para Nicodemos: Nicodemos, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Agora, para ver, precisa crer. E aí, quando nós cremos, nós vamos dar a nossa vida. Quando nós cremos, nós vamos empenhar a nossa casa. E essa era a dificuldade de Nicodemos, porque Nicodemos tinha muito a perder. Nicodemos tinha muita coisa em jogo na vida dele. Então ele cria em termos. Ele cria, mas foi encontrar com Jesus no escuro, à noite, para ninguém ver. Porque se as pessoas vissem, ia dar problema para Nicodemos. Então Jesus foi direto ao ponto: Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, para ver o reino de Deus, você precisa crer no reino de Deus. E aí, quando você crê, você entra. Quando você crê, você vai morrer. Quando você crê, você vai abrir mão. Quando você crê, você vai pagar o preço. Essa foi a dificuldade daqueles espias. Quando eles viram a terra e viram os obstáculos da terra, o que eles fizeram? Deram um passo para trás. Não, é muito difícil. Não, a terra tem gigantes. Nós seremos como pão na mão deles. Eles vão nos devorar. Eles vão acabar conosco. Eles viram, mas eles não creram. Eles viram, mas eles não creram. Então não dava para avançar, não dava para tomar a terra, porque o pré-requisito é crer. Então, quando eu creio, eu vou ver. Josué e Caleb, eles foram lá, estavam ali, porque eles eram crentes, eles criam. Quando eles viram a terra, eles falaram assim: não é possível, nós vamos vencer. Não, é possível. O Senhor está conosco, nós estamos nessa empreitada. Eles pensaram na história: se Ele nos trouxe até aqui, Ele vai nos conduzir da conquista da terra. Mas os outros 10 não pensaram assim. Então, quando nós falamos sobre essa necessidade de mudança de cultura, quando nós falamos sobre essa mudança de direção, nós precisamos trazer as pessoas para perto de nós, que vão trabalhar conosco nessa direção, porque além de receber uma direção, está crendo.
E quando a pessoa crê, ela vai ver, ela vai saber para onde nós estamos indo. O que nós temos visto hoje na história da igreja são muitas pessoas tentando fazer uma mudança de cultura do púlpito. Do púlpito não funciona. Através de estudo bíblico não funciona. Através de esquemas na lousa não funciona. Porque quando nós falamos sobre mudança de cultura, principalmente que envolve o reino de Deus e a prática do cristianismo, precisa de prática, precisa de envolvimento, precisa de experienciar aquilo que está sendo falado. Se a pessoa não viver aquilo que está sendo falado, ela não vai conseguir ver. Ela crê, mas não está vendo, e aí ela não vai avançar. Então, por isso que quando nós falamos sobre mudança de cultura, nós estamos falando sobre a importância de termos esse núcleo de transição. Esse núcleo de transição vai ser composto por pessoas que estão crendo, porque quando as pessoas começam a crer e começam a experienciar ao redor da mesa, ela vai começar a ver. Então, quando Deus cumpre o tempo de 40 anos do deserto e chama o povo para tomar a terra novamente, quem foram os homens eleitos pelo Senhor para entrar na terra prometida? Josué e Caleb. Por quê? Porque eles eram aqueles que estavam vendo, e além de ver, eles também criam. Não tinha outra forma, não tinha ninguém mais capacitado do que Josué e Caleb dentro daquela geração para conduzir o povo para entrar na terra. Lembra que depois Josué estava já bastante velho, e o pessoal estava com dificuldade de conquistar alguns inimigos, e Josué falou assim: você tem que ser forte, o Senhor não prometeu? Então vai e luta, porque vocês vão conseguir. Então, qual era a base de Josué? A fé. Josué não só via, mas ele cria. Então, para Josué tanto faz se começava com ver, se começava com ver, porque ele cresceu. Então ele via e ele cria, ele cria e ele via. Então ele podia dar ordem, e ele dava ordem, o pessoal ia lá e o pessoal conquistava, ele transmitia essa fé. Então, esse núcleo de transição, ele vai transmitir essa fé, porque o núcleo de transição, ele vai ver, ele vai saber, ele sabe, ele tem um senso de direção, ele sabe para onde nós estamos indo, e isso é fundamental quando nós falamos sobre mudança de cultura. Então, nós temos falado bastante sobre o curso Relacionamento de Aliança, que é baseado naquele livro do Asher Trater, Relacionamentos de Aliança. Nós não vamos conseguir estabelecer uma mudança de cultura se de verdade nós não tivermos relacionamentos de aliança. Nós precisamos ter pessoas ao nosso redor que estão comprometidas conosco. O barco vai balançar? Vai balançar. Então, como eu estava dizendo, muitas igrejas do Brasil estão cansadas da sua rotina, estão cansadas da sua liturgia. Muitas igrejas do Brasil ouvem falar sobre igreja nas casas, aí querem praticar a igreja nas casas. Aí hoje no Brasil nós temos uma igreja de aproximadamente 17 milhões de membros. Sabe disso, Pedro? Chamado os desigrejados. 17 milhões de membros. Os desigrejados são pessoas feridas, magoadas, são pessoas que passaram por uma mudança de cultura e se feriram. Por quê? Porque a mudança foi feita de maneira errada. Porque a mudança foi feita a partir do púlpito. A mudança foi feita através de uma exposição. E quando nós falamos sobre mudança de cultura, nós vamos ter que ir para dentro da casa. Nós vamos ter que ir para o redor da mesa. Nós vamos precisar praticar, vamos precisar entrar em algumas práticas
que vão afetar o nosso dia a dia. Então a mudança de cultura feita de maneira errada, ela fere pessoas, ela magoa pessoas. E toda vez que você fala de algo que você particularmente está entendendo como novo para você, como algo que é vivo para você, quando uma pessoa magoada ouve, ela não quer, ela tem medo. Então ela só vai ser curada se ela for levada para a mesa da sua casa, fora de reunião. Só se você trouxer essa pessoa para a sua casa, que é o que a Rosária Butterfield fala sobre seus vizinhos. Eu fui muito impactado com a leitura desse livro. Eu elegi esse livro aqui como um dos livros que mais impactou a minha vida. E eu tenho assim ido nos meus vizinhos, e eu tenho batido na porta dos meus vizinhos, e eu moro hoje na casa que eu moro há 15 anos, e eu descobri que eu não sabia o nome da maioria dos meus vizinhos, mas todos eles sabiam o meu nome, que era estranho, difícil de falar, e que eu era pastor. Mas eu não sabia o nome deles. Eles sabiam que eu tenho 3 filhas, já sou avô de uma neta. Está chegando mais um, viu, Pedro? Viu, Leonardo? Está chegando mais um, né? Logo no final do ano seria avô de 2. É muito bom, viu? É muito bom. Então, os meus vizinhos, eles sabiam muitas coisas que eu nem imaginava. E quando eu comecei a visitá-los, quando eu comecei a ir na casa deles, e não chamando eles para a minha reunião, não chamando eles para a minha igreja, mas chamando eles para a minha casa, eu comecei a saber um pouco mais da história de cada um deles, e também o nome deles. Que vergonha, 15 anos eu não sabia o nome dos meus vizinhos, e cada um com uma história, cada um com uma experiência de vida. Então, eu digo que eu estou em transição de cultura, né? O meu evangeliquez está sendo confrontado para uma transição de cultura, para uma mudança de mentalidade, quando nós pensamos no que Jesus propôs, quando nós pensamos no que Jesus trouxe. Então nós precisamos aí confrontar a forma em que nós estamos vivendo o que nós chamamos de cristianismo. Nós precisamos aí pensar muito sobre isso. Então, o perigo de fazer uma transição sem mentoria, sem acompanhamento, é tentar institucionalizar, né, como se faz numa empresa. Numa empresa funciona a mudança de cultura porque na maioria das empresas existe uma institucionalização, embora já existem hoje grandes empresas que estão numa transição de cultura, porque nem sempre institucionalizar funciona, nem para a empresa. Então existe uma mudança aí no mundo empresarial. Então, uma outra coisa muito séria é quando se faz uma mudança de cultura e dá errado, é quando se ignora a importância de haver uma mudança a partir das casas. Então eu não vou ter uma igreja caseira na sua essência se eu, como um líder e um pastor de uma igreja caseira, não tenho a prática de reunir a minha própria família. Eu não tenho a prática de orar com a minha esposa, não tenho a prática de orar com os meus filhos. Como que eu posso falar que sou pastor ou líder de uma igreja caseira? Entende o que eu estou falando? A mudança precisa acontecer a partir das nossas casas. Não é da reunião em si que acontece em uma casa, mas acontece a partir de cada casa, de cada família, de cada homem. Então, percebe? Eu não estou falando aqui de um negócio que mês que vem a gente vai estar funcionando, ou daqui um ano a coisa vai estar dando certo. Eu não acho que quando nós falamos de uma
mudança de cultura, né? Certa vez eu ouvi um irmão falando sobre isso, há muitos anos atrás, e ele falou assim: uma igreja de 300 membros vai de 3 a 5 anos para ter uma mudança de cultura sadia. Então você pensa onde você está, o meio que você está vivendo, grupo que você está inserido. Então assim, mudança de cultura não é um negócio que acontece rapidinho, não. Jesus gastou 3 anos e meio comendo, bebendo, dormindo, viajando, conversando 24 horas com 12 homens. Foi assim, 3 anos e meio intensivos. De vez em quando ele levantava de madrugada para ter paz, aí ele ia orar sozinho. Então assim, essa era a prática de Jesus. Então pensa na nossa situação: trabalhamos, estudamos, temos uma família, temos filhos. Quanto tempo a gente vai levar para estabelecer uma mudança de cultura, para estabelecer uma mudança de mentalidade? Então fica aí algumas coisas para nós irmos refletindo. Então, por exemplo, eu tenho visto congregações onde os irmãos falam sobre a mudança de cultura e eles estão acostumados a tomar a ceia em grupo grande assim. Aí ele prega, ensina, mostra os gráficos, explica e tudo. Diz: o mês que vem a ceia vai ser nas casas. Aí dá tudo errado, funciona um dia, outro dia não funciona, o pessoal não entendeu, e vira uma bagunça e fica um negócio estranho, aí começam pessoas a sair da igreja. Isso é um outro problema que acontece, não se faz as coisas dessa forma. Alguns fazem assim, eu já vi isso. Tenho uma nota para vocês: agora estaremos divididos em amizades espirituais. Nós vamos agora andar em 2 ou 3. Aí eles dão um nome assim: ó, você e fulano, citando e tal. E agora estamos divididos em 2 ou 3. Essa é a visão da igreja nas casas. Isso não funciona. Eu estive numa igreja em São Paulo e os jovens tinham feito isso. Aí eles olharam para mim e disseram: não é assim que faz. Não, eu falei assim: não é assim que faz. Relacionamento de aliança leva tempo para ser construído. O 2 ou 3 leva tempo para ser construído. A gente não constrói relacionamentos de aliança de um mês para o outro, nem de um ano para o outro. É uma jornada, é uma caminhada. Irmão, você disse que nós estamos às portas de Jesus voltar. Sim, eu acho que também estamos às portas. Eu não sei se é 30 anos, se é 40 ou 50, eu não sei. Eu sei o seguinte: Jesus vai ter uma noiva só, ela vai ser pura, ela vai ser santa. Exatamente como isso vai acontecer, eu não sei, mas que isso vai acontecer, vai. Amém? Ele vai ter uma noiva. Ele vai ter uma noiva, e que ela vai ser santa, e ela vai ser pura, e ela vai ser uma, vai. Que vai. Então, para nós falarmos sobre mudança de cultura, existem etapas, existem caminhos a serem percorridos, né? Então, como eu já falei aqui sobre igreja nas casas, meu segundo assunto é sobre isso. Eu estou vendo aqui, né, que o movimento começou no final de 1972. Em 1971 começou um avivamento. Eu não estava lá, eu era menino de tudo, tá? Era criança mesmo, assim, uma criança. Mas em 1971 começou um avivamento aqui no sul do Brasil, que atingiu Belo Horizonte. E começou a entrar no Brasil, por meio dos irmãos da Argentina, uma visão de grupos caseiros. E isso começou a fazer eco nas igrejas do Brasil. E aí, essa visão de grupos caseiros tinha uma prática
de fazer estudo bíblico. Eu, quando comecei a me envolver com grupos caseiros, foi ali no ano de 1981, 10 anos depois. Então nós recebíamos uma folhinha, nós estudávamos, o material que veio da Argentina, nós tínhamos essa prática de estudar toda semana o assunto. Então isso era um grupo caseiro. O líder era uma pessoa que diz o que vai acontecer nas reuniões, Então isso é a prática do grupo caseiro. O grupo caseiro não tinha ênfase na mesa, e o grupo caseiro também não tinha ênfase em tomar a ceia. Lá pelos anos de 1985, 1986, alguns desses grupos caseiros começaram a inserir a ceia, começaram a tomar ceia. Isso eu estou falando para vocês de um movimento que houve no Brasil, e isso era falado, isso acontecia no Brasil. E aí nós tivemos a entrada do movimento celular, nós tivemos o G5, nós tivemos o G12, nós tivemos vários movimentos entrando no Brasil, sempre vindo de fora. E nós tivemos aí várias visões que foram inundando a igreja brasileira, nessa tentativa da igreja se tornar mais leve, da igreja se tornar mais simples. O movimento celular combateu fortemente a visão da igreja de programa, a visão de irmãos pregando o evangelho na televisão. Alguns pararam de fazer isso, saíram da televisão, entendendo que não era dessa forma. Ocorreram várias coisas no Brasil nesse tempo, Então, quando nós falamos sobre igreja nas casas, nós não estamos falando exatamente de grupos caseiros, nós não estamos falando de movimento celular. Quando nós falamos sobre igreja nas casas, nós estamos falando sobre o limite da mesa. Quantas pessoas cabem ao redor da mesa? Como que nós vamos partilhar a mesa? Foi falado aqui sobre partilha, Então, o Jamê, ele tem uma palavra muito contundente, que tomar a ceia não é repartir o pão, não é partir o pão, mas repartir o pão. Então nós vamos mais fundo nas necessidades uns dos outros. Agora, nós temos uma ênfase no Novo Testamento sobre uns aos outros. Por isso que nós falamos sobre 2 ou 3. Por isso que existe a importância de nós termos 2 ou 3 pessoas mais próximos de nós, quando nós falamos sobre igreja caseira. Por quê? Porque a igreja caseira, ela não é centrada em reuniões. Nem a vida da igreja é centrada em reuniões. A vida da igreja normalmente acontece entre uma reunião e outra, que é quando nós nos encontramos, que é quando nós nos assistimos, que é quando nós tocamos uns nos outros, que é quando nós estamos prestando atenção na necessidade do outro. E a necessidade muitas vezes não é material. Às vezes é a necessidade de confessar o pecado, de confessar uma tentação, de expor uma situação que está vivendo que não está conseguindo vitória. A vida da igreja, ela se manifesta e ela acontece entre as reuniões. A reunião é importante para nos vermos, para nos tocarmos, para celebrarmos. A reunião é importante para manifestarmos o nosso amor por Deus. As reuniões gerais, elas são muito importantes para a celebração, Nós começamos aqui essa manhã celebrando, nos alegrando diante do Senhor, pela obra do Senhor, pela graça do Senhor, pela bondade, pelo Espírito do Senhor que está em nós. Então, isso é muito bom, isso é muito importante, mas isso é um tipo de edificação. Quando nós falamos sobre a igreja na casa, é um outro tipo de edificação. Por quê? Porque a reunião geral, ela tem a ver com o amor à palavra e o amor a Deus.
Mas a reunião caseira, a reunião na casa, a igreja na casa, ela vai me ensinar a amar os irmãos e a servir os irmãos. Então, a reunião na casa vai me levar a prestar atenção no outro, e eu deixo de prestar atenção em mim mesmo, e eu passo a olhar para o outro. Então aí vem aqui o terceiro assunto. Deixa eu voltar um pouquinho ainda sobre a igreja na casa. A igreja na casa não é centralizada em um líder. A igreja na casa tem um líder, tem um pastor, mas necessariamente ele não vai dirigir a reunião o tempo inteiro. Ele não vai ficar falando o que precisa acontecer, porque todos ao redor da mesa é como uma família. O pai e a mãe não ficam dizendo assim: agora você fala, agora você coloca. Nossa, não. Existe uma dinâmica na mesa quando nós estamos com a nossa família. Então, se uma pessoa está falando, isso é normal, né? Eu, principalmente, gosto de falar. Às vezes quero falar, as meninas dizem: pai, fulano está falando. Aí eu espero a minha vez de falar, né? E é assim que deve acontecer quando nós falamos sobre a igreja caseira. Quando um fala, todos ouvem. Podemos comer, podemos estar comendo. Não é assim que acontece na nossa casa, quando nós reunimos com os nossos familiares, mas quando um fala, todos ouvem. E nós podemos experimentar um ambiente onde pode acontecer ministração, oração, imposição de mãos, mesmo naquele momento onde estamos comendo. Ok? Então, quando nós falamos da igreja da casa, nós não estamos falando de um líder que coordena tudo. Nós estamos falando de um líder que facilita o ambiente. Aqui temos muitos pais, avós, né? Quando nós estamos na mesa, eu estou aprendendo isso, né? Com filhos casados, às vezes a gente só fala quando é solicitado. Não é verdade? A gente fica ali, esperando o momento. Aí quando eles perguntam, aí a gente fala assim. Então quando nós falamos da igreja na casa, nós estamos falando desse ambiente de família com os irmãos. Agora, o terceiro e último assunto que eu quero falar com vocês é sobre essa questão do 2 ou 3. 2 ou 3 é um assunto que está vindo, né? Já faz alguns anos que ele está vindo sobre a igreja. Deus está restaurando isso. O 2 ou 3, né, era praticado lá no meio do povo judeu. É praticado lá quando eles estavam na terra, né? Era uma prática deles. Quando Deus dá a lei para Moisés, ele fala assim: se houver testemunho de 2 ou 3 pessoas, a gente pode condenar ou a gente pode absolver. Porque o 2 ou 3 é um ambiente de segurança. 2 ou 3 não é invenção de Jesus em Mateus 18. O 2 ou 3 já era uma prática no meio do povo de Israel. O 2 ou 3 já era uma prática no meio dos rabinos. No aramaico tem uma palavra chamada rafruta. Rafruta significa relacionamentos de amizade. Então, um rabino, ele tem um grupo de 12 a 15 estudantes, e esse grupo de 12 a 15 estudantes, assim como Jesus tinha 12, e 12 também não foi uma coisa que Jesus fez do nada, 12 era um costume no meio do povo de Israel, e Jesus tinha a sua rafruta. Quem era a rafruta de Jesus? Pedro, Tiago e João. Então, isso era uma prática, relacionamento de amizade mais íntimo de Jesus, era com Pedro, Tiago e João. Aí você vê, Tiago morre, Jesus é assunto aos céus, aí você vai ver na Bíblia, Pedro e João andando juntos. Eles permanecem juntos, eles continuam juntos.
Então, quando nós falamos sobre relacionamentos de amizade, quando nós estamos falando sobre esse relacionamento de aliança mais próximo, com 2 ou 3, isso não é uma novidade, isso não é uma invenção moderna, isso já é uma prática antiga. Quem era a fruta de Daniel? Sadraque, Mesaque e Abednego. Então assim, eles eram o quê? A fruta de Daniel. Eles eram os homens mais próximos de Daniel. Então nós precisamos ter pessoas que conhecem a nossa dor. Nós precisamos ter pessoas que conhecem as nossas alegrias, que conhecem os nossos apertos. Nós precisamos ter essas pessoas que são pessoas ligadas a nós, que nós somos ligados a eles, e que nós vamos nos falar a qualquer momento, a qualquer hora, diante das nossas necessidades. Eu vou abrir meu coração, eu vou partilhar a minha luta, eu vou falar da minha dor, eu vou partilhar a minha alegria em primeiro momento, eu vou confessar as minhas tentações. Nós precisamos de pessoas assim, nós precisamos de pessoas perto de nós. Marcos capítulo 14, 33, finalmente vamos ler a Bíblia, Não, vocês podem anotar aí, tá bom? Marcos 14, 33, levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Isso é aquele momento de Jesus do Getsêmani. Marcos 9, 2, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e levou-os à parte em um alto monte, foi transfigurado diante deles. Percebe? Jesus pega os 3 mais próximos. Por quê? Porque era a fruta dele. Isso não causava ciúme nos outros, porque cada um tinha a sua fruta, os seus relacionamentos de amizade, tá? Marcos 5,37, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Agora vamos ver os discípulos. Marcos 1,29, vai anotando, tá bom, irmãos? E saindo eles da sinagoga foram Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Simão, agora Lucas 6,14. Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, e André, seu amigo, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Você vai ver nas traduções mais antigas, Filipe e Bartolomeu andavam juntos. Eles tinham uma amizade mais próxima. Lucas 6,15 já começa, Mateus e Tomé. Você vai ver outras citações, Mateus e Tomé andavam juntos. Filho de Alfeu, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Marcos 10,3, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Então nós tínhamos 2 Tiagos, na companhia de Jesus. E lá em Atos 3 nós temos aquela famosa ida de Pedro ao templo para orar. Atos 3,4. Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Às vezes nós citamos esse momento que Pedro fala com o coxo, a gente só cita Pedro. A gente pensa muito em Pedro, mas era Pedro e João. Eles estavam juntos, eles trabalhavam juntos, eles realizavam juntos. Porque na mente de Jesus, na mente de Deus, nós não vamos fazer a obra de Deus sozinho. Nós vamos ter sempre pessoas junto conosco. Nós não vamos discipular pessoas sozinhos. Nós vamos ter pessoas junto conosco. Eu tive a oportunidade no final do mês de junho de visitar uma igreja na Indonésia. Eu estive em Jakarta. Meu Deus, que viagem! Foi a viagem mais longa da minha vida. Nunca pensei que eu ia ficar tantas horas voando. Foi assim, meu Deus do céu, muito cansativo mesmo. 14 horas e meia um voo, depois 3 horas de descanso, mais 8 horas e meia outro voo. Aí eu descobri que para o Japão são mais 11 horas e meia. Eu falei: Jesus amado, tem misericórdia de mim, Senhor, eu só volto lá
se um dia o anjo disser para mim o seu RG e o CPF, daí eu vou entender, não, é de Deus. 15 dias depois, um pastor do Japão ligou para mim e falou assim: eu preciso de ajuda. Eu falei: Senhor, será que sou eu mesmo? Mas até agora está ficando só no Zoom, graças a Deus. Mas ali em Jakarta, eu vi uma igreja, aproximadamente 5.000 pessoas, e eles são muito aguerridos e muito animados, onde eles praticam o 2 ou 3. Eles evangelizam a partir do 2 ou 3. Eles têm igrejas caseiras a partir do 2 ou 3. Eu visitei várias casas. Eu visitei uma casa que tinham 3 casais, que 2 estavam com problema no casamento. E aí eu queria que você agora abrisse sua Bíblia aí comigo, em Hebreus capítulo 3. Então, 2 casais estavam com problema no casamento. Então, o homem ficava com os 2 homens e a mulher ficava com as 2 mulheres. E eles tinham uma prática muito interessante. E eu já olhei esse versículo aqui inúmeras vezes, centenas de vezes na minha vida. Mas eu nunca me ative para essa expressão que está aqui. Versículo 12. Irmãos, cuidado, para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Irmãos, um coração perverso e incrédulo, pecado, tá? Coração perverso de incredulidade, isso é pecado, porque isso desvia de Deus. Agora, olha o versículo em diante, 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando é que nós devemos exortar os irmãos para que eles não sejam pegos pelo engano do pecado? Quando? Eu não vou fazer a outra pergunta para perguntar para vocês assim: quantos vocês estão fazendo isso todo dia? Não vou fazer essa pergunta, que eu não faço isso todo dia. Mas aqueles irmãos lá, eles estão fazendo isso todo dia. E eu visitei uma casa, essa casa, desses 3 casais, em poucos meses, reunindo todo dia. Sabe o que eles usavam? O Zoom. Todo dia, de 15 a meia hora, de 15 minutos a meia hora. Eles acordavam mais cedo. Às vezes alguns iam dormir mais tarde, para se exortar. Como é que você está? Você teve vitória ontem? Como é que foi seu dia? Você teve alguma luta? Como é que você está? Vamos orar agora por isso. Olha, e eles ministravam um ao outro. E dentro de alguns meses, aqueles 2 casais estavam curados do seu casamento. O que esses 3 casais começaram a fazer? Trabalhar com outros. Quando eu fui naquela casa, tinham 15 novas pessoas, que aqueles 3 casais estavam cuidando, que aqueles 3 casais estavam evangelizando e discipulando, e já estavam abrindo outra casa. Então, veja bem, nós temos a tecnologia a nosso favor e ainda temos liberdade. O que nos impede de ter contato com os nossos irmãos todos os dias? Quando é que o pecado nos assedia? Uma vez por semana, mais ou menos? 2 vezes por semana? 5 vezes na semana? Todo dia. Todo dia. Percebe que nós precisamos dos nossos irmãos todo dia? É isso que está dizendo, nós precisamos dos nossos irmãos todo dia. Eu tenho irmãos que eu falo basicamente quase todo dia por questões de trabalho. Mas nós precisamos perceber que tem pessoas que estão precisando de nós. E eu não estou falando, irmãos, de uma ajudinha, eu estou falando de relacionamento. Porque o que eu vi em Jakarta foi relacionamento. Eu estive em várias casas, eu estive com vários irmãos, eu visitei alguns grupos,
eu estive em vários ambientes, eu pude ouvir vários homens, várias mulheres, e vi uma vida crescente entre eles. Aquelas 5.000 pessoas estão praticando isso? Não. Por quê? Porque eles estão em transição de cultura, eles estão em mudança, eles estão trabalhando. Eu vi várias coisas que Deus está fazendo no mundo islâmico, fiquei muito impressionado. Conheci um ex-imã, um homem que era santo no islamismo, convertido a Jesus. Vocês lembram de um jovem chamado Rodrigo, que foi preso na Indonésia porque ele estava traficando cocaína na sua prancha de surf? Vocês sabem o que aconteceu com ele? Ele foi morto. Foi executado, mas você sabe em que condição? Não, né? Pois é, esse imã esteve preso junto com o Rodrigo. E só como ele era um imã e foi preso por causa de terrorismo, que não é uma coisa tão grave. Mas assim, tráfico de drogas, assim, era muito grave. De verdade é grave. E Rodrigo foi preso. E tinha um irmão lá chamado Andrew Chen. E o Andrew Chen também foi preso por tráfico de drogas. E o Andrew Chen conheceu Jesus na cadeia. Andrew Chen ficou 10 anos preso. E o Andrew Chen pregou para o André e pregou para vários outros. E várias pessoas conheceram Jesus. Vários islâmicos conheceram Jesus. E o imã, eu não vou citar o nome dele, é melhor assim, ele estava sendo visitado por Jesus. E ele chegou para o Andrew Chen e falou: tem um homem de branco me visitando no sonho. Quem é esse homem de branco? Ele falou assim: esse é Jesus, o Messias. Ele quer encontrar você. E por 3 noites esse irmão encontrou com Jesus em sonhos, entregou a vida dele para Jesus, se converteu e saiu da cadeia. Ele foi lá para conhecer Jesus. E quando o Rodrigo, o Andrew Chen e outros mais 3 prisioneiros foram executados no corredor da morte, porque eu sei disso porque essa igreja acompanha essa cadeia, essa penitenciária, eles saíram assim, adorando Jesus, louvando Jesus. Os soldados, que eram, sei lá, 10 ou 11, não sabiam exatamente quem tinha bala e quem não tinha bala. Eles não sabem quem é que acerta o cara, tá? Estavam chorando, sabe por quê? Porque eles conheceram Jesus através do Andrew Chen. Irmãos, tem um negócio poderoso acontecendo na Ásia. Esse último ano, mais de 1 milhão de islâmicos foram batizados, receberam Jesus. No Irã está acontecendo uma revolução incrível. A gente tem um iraniano lá em Jundiaí e ele tem dado notícias para nós do que Deus está fazendo no Irã. E você sabe como que essas igrejas funcionam? Ao redor da mesa, na casa, famílias. Eu conheci outros islâmicos convertidos, outros líderes, conheci um do Afeganistão também. Então assim, Deus está vindo ao nosso encontro, mas Ele quer mexer com a nossa mente e com o nosso coração. Amém? Então nós precisamos prestar atenção quando diz assim em Eclesiastes 4:9: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga no seu trabalho, porque se um cair, o outro levanta. Percebe aí o 2 ou 3? Se um cair, o outro levanta. Isso aqui é muito usado onde? Casamento. Mas isso aqui não foi escrito para casamento. Isso aqui foi escrito para nós andarmos juntos. Isso aqui foi escrito para mostrar
que nós precisamos ter pessoas que andam do nosso lado, que o ombreiam. Ah, irmão, eu já tive problema com fofoca, eu já tive problema. Não, baixa em Cráter, no livro Relacionamento de Aliança, ele fala sobre isso. E ele fala sobre a gente ir trabalhando. Ah, aonde eu estou não tem pessoas maduras. Opa, você tem um desafio, formar pessoas maduras. Ah, não tem pessoas para me ouvir. Opa, você tem um desafio, formar pessoas para te ouvir. Ensinar, trabalhar com essas pessoas para que elas te ouçam. Ah, eu vou ter que mudar porque aqui não tem ninguém maduro. Não, você vai trabalhar para amadurecer pessoas, para que essas pessoas tenham um contato vivo com Jesus, e essas pessoas cresçam no Senhor, cresçam no Evangelho, capaz de ombrear com você, capaz de ouvir você, capaz de dar suporte para você. Então, quando nós falamos sobre esses 2 ou 3, nós estamos falando sobre essa mudança de cultura, sobre essa mudança de mentalidade. Quando fala sobre a igreja da casa, estamos falando sobre a importância de mudança de cultura também. Então, para terminar, eu ouvi um exemplo que eu achei muito interessante. Existe uma raça de cavalo que esse cavalo sozinho, ele consegue puxar 4.000 quilos. Ele é muito forte, ele é grande, ele puxa 4.000 quilos. Se esse cavalo sozinho puxa 4.000 quilos, junto com outro cavalo da mesma raça, eles puxam 12.000 quilos juntos. Agora tem um negócio mais interessante, que quando esses cavalos são criados juntos, quando eles crescem juntos, quando eles se desenvolvem juntos, quando eles vão puxar juntos, eles puxam 16.000 quilos. Entendeu o que eu estou falando? Cavalos da mesma raça, que não foram criados juntos, mas têm o mesmo poder, mesma força, juntos puxam 12.000 quilos. Mas quando eles crescem juntos eles puxam 16.000 quilos. Então, veja bem, irmãos, se nós investirmos em relacionamentos de aliança, se nós investirmos em amizades verdadeiras, e nós nos aprofundarmos, o diabo não vai achar brecha entre nós. O diabo não vai ter lugar entre nós. Ele não vai ter entrada, ele não vai ter por onde entrar. Está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque nós vamos estar o quê? Ligados, totalmente ligados, unidos. Então não vai ter forma, não vai ter maneira, não vai ter jeito, ele não vai ter maneira de provocar maledicência, fofoca, nada disso entre nós. Amém? É isso.